Jeremias 21, capítulo 1, verso 21 e 22. Ouvem que eu suspiro, mas não tenho quem me console. Todos os meus inimigos que souberam do meu mal folgam, porque tu o fizeste, mas em trazendo tu o dia que apregoaste, serão semelhantes a mim. Venha toda a sua iniquidade à tua presença, e faz-lhe como me fizeste a mim, por causa de todas as minhas prevaricações, porque os meus gemidos são muitos. Guarda essa palavra. Porque os meus gemidos são muitos, e o meu coração está desfalecido. Agora eu te convido a abrir a Bíblia lá em Romanos, carta de Paulo aos Romanos, capítulo de número 8, a partir do verso 18. Romanos 8, verso 18. Porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. A ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus, pois a criação está sujeita à vaidade, não voluntariamente, mas por causa daquele que a sujeitou, na esperança de que a própria criação seja redimida do cativeiro da corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Porque sabemos que toda a criação em um só tempo geme, suporta angústia até agora. E não somente ela, mas também nós que temos as primícias do Espírito, igualmente gememos em nosso íntimo, aguardando a adoção dos filhos e a redenção do nosso corpo. Porque na esperança fomos salvos. Ora, a esperança que se vê não é esperança, pois o que alguém vê, como espera? Mas esperamos o que não vemos, com paciência aguardamos. Também o Espírito semelhantemente nos assiste em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós sobremaneira com gemidos inexprimíveis. Amém. Querido, o que ora nós acabamos de ler em Lamentações de Jeremias é o cerco de Jerusalém. Cerco este feito por Nabucodonosor II, rei da Babilônia. Não sabemos quanto tempo durou esse cerco, alguns meses, mas o que sabemos através da história é que não entrava e nem saía ninguém de dentro de Jerusalém. Nenhum mantimento podia entrar dentro de Jerusalém. A comida dentro de Jerusalém foi acabando. Os aquedutos que o rei Ezequias fizera, que levava água de Gion para dentro de Jerusalém, foram entulhados pelos caldeus. O cerco ficou tão terrível que a história diz, o historiador Flávio Josefo vai dizer, que os pais passaram a comer a carne dos seus próprios filhos que morriam, num afã de tentar suportar a fome dentro da cidade, para ver se conseguia salvar a cidade dos caldeus. O suspiro era terrível. A palavra suspiro aqui, no original, é angústia, é ansiedade, é um lamento no profundo. O verso 21 está dizendo: ouve que eu suspiro, mas não tenho quem me console. Jerusalém aqui em Lamentações é descrita como uma mulher que está chorando pelos seus filhos. Quando chega no versículo de número 22, Jeremias vai dizer assim: porque os meus gemidos são muitos. Porque os meus gemidos são muitos. Mas afinal, o que é gemir? Dentro de
uma explicação simples e corriqueira, é a expressão inarticulada e dolorosa da alma. Isso é gemido. É a expressão inarticulada e dolorida da alma. É quando não encontramos palavra para expressar o que nós estamos sentindo no profundo do âmago do nosso ser, nós gememos. É interessante que quando você lê a história das guerras antigas, tinha guerras que duravam anos. Tinha soldado, diz a história, que saía de casa com seu filho, ainda nos braços da mãe, e quando ele voltava da guerra, o seu filho já era um rapaz formado. De tanto que as guerras duravam anos, meses, dias, a tal ponto de que quando o historiador vai contar de que quando o soldado voltava para casa, quando ele ia tirar a sua couraça, a couraça já fazia parte do corpo dele. Quando ele ia tirar a couraça, pedaço de carne, pedaço de pele, saía junto com a couraça. Porque aquela couraça ficava com ele diuturnamente, enfrentando sol, enfrentando chuva, enfrentando sangue, enfrentando terra. Então, com o passar do tempo, com o passar dos meses, a couraça já se tornava parte do corpo do guerreiro. Às vezes ele não morria na guerra, mas ele morria em casa por causa da couraça que o livrou da morte na guerra. O historiador vai dizer que muitas das vezes, quando o soldado tirava a couraça, o corpo dele estava cheio de bichos de varejeira, comendo ele vivo ainda. Mas a pergunta é, como ele não sentia isto? Como ele não sentia esses bichos comendo a sua carne? Estamos falando de um campo de batalha, onde um guerreiro tinha que enfrentar a espada, aonde um guerreiro tinha que enfrentar lança, aonde um guerreiro tinha que enfrentar flechas, aonde um guerreiro tinha que enfrentar catapultas, aonde um guerreiro tinha que enfrentar todo tipo de arma daquela época. Então ele não tinha tempo para se preocupar com uma pulseirinha dentro da sua couraça. E quando ele chegava em casa, queria tirar, o seu corpo já estava tomado por bichos. É interessante que nesse vai e vem da nossa vida, nesse vai e vem da vida, nessa correria, no afã de granjear as coisas, às vezes nós estamos perdendo o foco e não estamos vendo pessoas gemendo ao nosso lado. Porque na correria do dia a dia, no afã de granjear isto, no afã de granjear aquilo, nós estamos perdendo a sensibilidade e tem pessoas gemendo ao nosso lado. Quando não, estamos esquecendo até que nós mesmos estamos gemendo. O afã é tanto, a correria é tanto, o vai e vem é tanto, e quando nós vamos perceber, quando nós vamos tirar a couraça, já estamos sendo comidos de bichos. E nem percebemos o nosso próprio gemido. A Bíblia vai falar de 3 gemidos. E é sobre isso que quero pregar nesta noite. Os 3 gemidos do universo. Nós lemos em Romanos que o apóstolo Paulo, ele vai falar que a ardente expectativa da criação aguarda a revelação do Filho de Deus, pois a criação está sujeita à vaidade, não voluntariamente, mas por causa daquele que a sujeitou, na esperança de que a própria criação será redimida do cativeiro, da corrupção para a liberdade da glória do Filho de Deus,
porque sabemos que toda a criação, a um só tempo, geme e suporta a angústia até agora. O primeiro gemido que Paulo apresenta é o gemido da criação. Nós sabemos que com a queda de Adão não afetou apenas os seres humanos. Toda a criação foi afetada. Deus vai olhar para Adão e vai dizer: visto que fizeste isto, maldita será a terra por tua causa. Antes da queda, a terra só fornecia, a terra só produzia relvas e árvores frutíferas. Mas com a queda, por causa da maldição, a terra passou a produzir cardos, passou a produzir abrolhos, passou a produzir espinhos. Porque a terra está gemendo com angústia até agora. E como a terra geme? E como a terra geme? Quando nós olhamos para os terremotos que têm assolado nações, que têm destruído cidades, quando nós olhamos para os tsunamis que têm sacudido as placas tectônicas no subsolo da terra, a gente está vendo o gemido da terra. É a terra gemendo. E como a terra está gemendo? Nós estamos vendo em que em um lugar a seca está assolando, mas em contrapartida, em outros lugares, as enchentes estão destruindo, estão matando, estão deixando milhares desabrigados. E é interessante que a natureza não tem religião. As águas entram na casa do cristão, mas entram na casa do espírita também. As águas entram na casa daquele que acredita em Deus, mas também entra na casa daqueles que não acreditam em Deus. É a natureza gemendo, é a natureza se contorcendo diuturnamente. E Paulo vem dizendo para nós outros que a criação a um só tempo geme e suporta angústias até agora. É como se a terra estivesse em um estado de contração, prestes a dar à luz. É isso, é a linguagem que o apóstolo está dizendo no verso de número 23. E como a terra geme. Guerras. E como a terra geme, sangue derramado sobre ela, desde o sangue de Abel até o último sangue que será derramado antes do arrebatamento da igreja. E por que a terra está gemendo? Por causa de quantas crianças sendo violentadas em cima dela. Se você não sabe, a terra está fazendo um relatório, e esse relatório está chegando diante de Deus. Porque é interessante que a Bíblia vai dizer que existe todo tipo de vozes na terra, e Deus consegue dar discernimento a todas essas vozes. A terra está gemendo. E por que a terra está gemendo? Por causa da corrupção. Olha o que Jeremias vai dizer. No capítulo de número 12, o profeta vai dizer desta maneira, a partir do verso de número 4: até quando estará de luto a terra, e se secará a erva de todo o campo, por causa da maldade dos que habitam nela, perecem os animais e as aves, porquanto dizem, ele não verá o nosso fim. A terra está gemendo por causa da blasfêmia que está sendo lançada em cima dela pelos homens que não creem em Deus. Eles continuam pecando, e eles chegam a dizer, ele não verá o nosso fim. E Jeremias vem dizendo que a terra está de luto e vai secar toda a árvore do campo, por causa da maldade dos que habitam nela. É interessante que alguns anos atrás,
em um dos comunicados da ONU, Organização das Nações Unidas, a ONU disse que daqui a alguns anos as nações não farão guerra mais por causa de petróleo, as nações não farão guerra mais por causa de território, mas sim por causa de água. Porque se você não sabe, o nosso planeta está entrando em escassez hídrica. E a ONU, em um comunicado internacional, chegou a dizer que daqui a algum tempo não se fará guerra por causa de petróleo, não se fará guerra por causa de território, mas sim por causa de água. Por quê? Porque a terra está com dores de parto até agora. No versículo de número 11, Jeremias vai dizer no capítulo 12: em assolação a tornaram, e a mim clama no seu abandono. Toda a terra está devastada, porque ninguém há que tome isto a peito. A terra clama por causa que o homem está destruindo o seu próprio habitat. A terra clama por causa de quantos gases estão sendo lançados na atmosfera. Você pode perceber que a nossa camada de ozônio está sendo destruída diuturnamente. Os raios solares estão atingindo a tal ponto a Terra que as geleiras estão começando a se derreter e o mar está começando a tomar conta de lugares que não era para ele tomar. As placas tectônicas começam a se bater e daqui a pouco se ouve falar em maremoto. Por quê? Porque a Terra está em convulsão e o apóstolo está dizendo que ela geme com dores até agora. Por que a terra geme? Que a gente vê enfermidades assolando. É a própria natureza reagindo. Passamos por um período de quase 3 anos de pandemia. Mas é interessante que antes de findar a pandemia, já estávamos em discussão se haveria Réveillon e se haveria Carnaval. Estamos falando de quase 700 mil pessoas mortas nesse país. E as pessoas estavam preocupadas se haveria Réveillon e se haveria Carnaval. A terra geme. Parece que se tornou comum. Depois que tampa a tampa do caixão, depois que sela ou lacra a pedra do túmulo, parece que não lembramos mais. Porque foi isso que aconteceu. A palavra tão póstuma, a palavra tão célebre, a palavra que volta e meia causava comoções em nossos corações, parece que se tornou hashtag nos dias atuais, descansa em paz. Parece que não faz mais sentido no coração do ser humano. Fechou a tampa do caixão, jogou a terra ali, a palavra que já se tornou hashtag descansa em paz, se tornou normal, acabou. Mas o apóstolo está dizendo que a terra geme com ânsias até agora. É o primeiro gemido na Bíblia. Ele vai dizer no verso 22, porque sabemos que toda a criação a um só tempo geme e suporta angústia. Estamos vivendo um descontrole de estações. Só não percebe quem não quer, não precisa entender da área para ver o descontrole. Quando é para fazer sol, está chovendo. Quando é para fazer calor, está fazendo frio. Estamos vivendo um descontrole ambiental de uma tal maneira. É a terra gemendo com dores de parto até agora.
E é interessante que esta palavra que o apóstolo está dizendo no verso 19, a ardente expectativa. Esta palavra expectativa aqui é como alguém estivesse esticando o pescoço e esperando algo com suspense para que acontecesse logo. É isso que a terra está fazendo. Ela está em suspense porque ela sabe que daqui a pouco ela vai se tornar nova terra, porque tem uma promessa de restauração para ela. Existe uma promessa de restauração para a terra. Então ela está nessa expectativa, porque ela sabe que vai ser novo céu e nova terra. Por isso o apóstolo vem falando que a ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus. Pois a criação está sujeita à vaidade, e não foi ela que quis. Não foi ela que quis estar nesse estado, não foi voluntário. E eu preciso dizer para você que não foi o inimigo que lançou a maldição sobre a terra, não tem nada a ver com Adão, eles contribuíram sim, mas quem lançou a maldição foi Deus. Deus disse: por causa disso, maldita será a terra por tua causa. E a terra passou agora. Os animais que eram sujeitos ao homem passou a amedrontar o homem. Os animais que Deus havia entregado ao controle do homem agora passou a amedrontar o homem. Estamos vivendo nessa expectativa. A criação está nessa expectativa porque ela sabe que é uma promessa de restauração. Mas o apóstolo vai dizer que não é só ela. No verso 22, o apóstolo vai dizer assim: e não somente ela, mas também nós que temos as primícias do Espírito igualmente gememos. O segundo gemido é o gemido da igreja. O primeiro gemido é o gemido da criação. O segundo gemido é o gemido da igreja. Por que a igreja está gemendo? É porque ela agora não pode mais pregar a verdade, porque quando pregamos a verdade agora virou coisa obsoleta, não se pode mais falar a verdade nesse país. Então a igreja geme porque ela não pode mais falar a verdade, ela não pode mais combater o erro. Por que a igreja geme? A igreja geme por causa do joio no meio dela. Porque se você não sabe, o joio parece com o trigo e o trigo parece com o joio. Só que tem um agravante: o joio ele nasce no pé do trigo e ele suga todo o nutriente que a terra produz para o fruto do trigo. Então ela sabe que o joio está sugando a sua energia, por isso que ela clama, por isso que a igreja geme, porque ela sabe que o joio vai permanecer no meio dela até a colheita. Por que a igreja clama? Por que a igreja clama? A igreja clama porque ela sabe que ela é filha, mas ainda não revelou que ela há de ser. Por que a igreja geme? É porque ela sabe que esse corpo aqui será transformado. Por que a igreja geme? É porque ela sabe que esse corpo que nós temos será transformado, aguardando a adoção de filhos e a redenção do nosso corpo. Então a igreja geme gritando: Maranata, Maranata, porque ela sabe que não está suportando mais o cerco que está vindo sobre ela na terra. Ah, como eu tenho saudade daquele culto de oração onde não se ouvia ninguém orar, só se ouvia crente gemendo,
soluçando e lágrimas caindo nos ombros. Ah, como eu tenho saudade dessa época. Não ouvia ninguém orando alto, não ouvia ninguém falando palavras, mas ouvia gemidos e lágrimas, ouvia gemidos e gemidos e gemidos e lágrimas sendo derramadas diante de Deus. E a gente viu o resultado: a alma se convertendo aos pés do Senhor. A igreja geme. No capítulo 8 de Cantares de Salomão, versículo de número 14, a noiva vai gritar assim: vem depressa, amado meu. Vem depressa, amado meu. É o gemido da igreja. O problema é, se você não está gemendo por causa do pecado, então você está sendo a causa do gemido de alguém. Vou repetir para gravar muito bem na sua mente: se você não está gemendo por causa do pecado, se você não está gemendo por causa da iniquidade, se você não está gemendo por causa de tudo que está acontecendo neste mundo, então você é a causa do gemido de alguém. Tem alguém gemendo por tua causa. E é interessante que há poder nesse gemido. No capítulo 9 de Ezequiel, a partir do verso 4, Ezequiel vai dizer que viu quando Deus dá uma ordem a 6 homens com suas armas mortais, que entrasse dentro de Jerusalém, matasse jovens, matasse mulheres, matasse criança, matasse velhos e não deixasse ninguém. Mas antes dos homens começarem a executar a ordem de Deus, ele viu quando um homem entrava em Jerusalém com um tinteiro na mão e viu uma ordem que era dada àquele homem dizendo: marque a testa de todos aqueles que gemem e choram por causa das abominações que se fazem no meio de Jerusalém. Há poder no gemido da igreja. A igreja está gemendo porque ela sabe que há tanto ainda para conquistar, mas o cerco está fechando contra ela. E não somente ela, mas também nós que temos as primícias do Espírito, igualmente gememos em nosso íntimo, aguardando a adoção de filhos e a redenção. Nós estamos vivendo o jaio, ainda não. Nós estamos vivendo o jaio, ainda não. Nós já somos filhos, mas a plenitude ainda não aconteceu na minha, na sua vida. Quem vai dizer isso para mim e para você é o apóstolo João, lá na sua primeira carta, no capítulo 3, verso de número 2, ele vai dizer: amados, agora somos filhos de Deus e ainda não se manifestou o que havemos de ser. Sabemos que quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele, porque haveremos de vê-lo como ele é. Então a igreja sabe que este corpo será transformado. A igreja sabe que daqui a pouco este corpo que compõe várias enfermidades deixará de existir nesta matéria e passará a ter um corpo espiritual semelhante ao corpo de Cristo, que vai suportar a gravidade da eternidade. É por isso que a igreja geme. É porque os eleitos não vêem a hora disso acontecer. Os eleitos não vêem a hora disso acontecer. É interessante que você pode perguntar para o crente mais fiel, ou para a crente mais fiel: você quer ir para o céu? A resposta dela é: quero. Mas fala para ele ou para ela: você tem que morrer para você ir para lá. Ela vai fazer o sinal da cruz para você e vai dizer: está amarrado. Nós estamos tão
tão acostumados nessa dimensão aqui, chamado horizontal, que estamos se esquecendo que somos aqui da vertical. Já acostumamos tanto com esse plano aqui na horizontal, que esquecemos que somos da vertical. Só que o eleito, ele tem saudade de Deus. Só que a igreja eleita, ela tem saudade de Deus. É por isso que ela geme e grita: Maranata, Maranata, Maranata. Eu me lembro quando meu avô paterno estava para morrer. Ele pediu para tirar minha avó de dentro do quarto. E ele pediu para os dois filhos colocarem de joelho em cima da cama. E eles subiram em cima da cama, ajoelharam junto com ele, seguraram ele e ajoelharam em cima da cama. E ele começou a dizer: vem, Senhor, encontrar comigo. Vem, Senhor, encontrar comigo. E foi baixando a voz e foi deitando e falando, vem, Senhor, encontrar comigo, até a sua voz sumir. Quando ele colocou a cabeça no travesseiro, já não estava mais ali. Porque eleito não tem medo da morte. Porque ele sabe que é apenas um instrumento que Deus está usando para que possa levá-lo à eternidade celestial. Assim, eu preocupo muito com a morte, é porque alguma coisa está me encantando aqui. Eu me lembro do diácono João Evangelista. Gostava de orar de manhã, gostava de orar meio-dia, gostava de orar às 3 horas junto com sua esposa, Irmã Maria da Penha. Certo dia, às 3 horas, ajoelharam ao pé da cama para orar. Muito brincador, como sempre. Ajoelhou. Começaram a orar. Não demorou muito. Ele disse assim: glória a Deus. E deitou no ombro dela. E ela pensou que ele estava brincando e disse: João, estamos orando, rapaz. Isso é sério. O Senhor já tinha levado ele há muito tempo. Nós também, que temos a primícia do Espírito, igualmente gememos em nosso, aguardando a adoção de filhos, a redenção do nosso corpo. É por isso que a igreja geme. É porque ela sabe que esta matéria aqui será refeita. Essa matéria aqui passará por uma transformação, porque no céu não entra sangue, no céu não entra carne. É por isso que a igreja está nessa expectativa, porque ela tem anseio, ela tem ânsia de deixar esse tabernáculo, como o mesmo apóstolo Paulo vai dizer, para encontrar algo melhor. É por isso que esse mesmo apóstolo que escreveu essa carta vai dizer que o morrer para ele era lucro e o viver para ele era Cristo. Então ele dizia: tanto faz eu estar aqui como partir, para mim é igual, porque eu já não faço parte deste mundo. Será que nós estamos assim? Será que nós estamos gemendo, ansiosos para poder encontrar com o amado? Ou tem alguma coisa nos prendendo aqui? Porque o apóstolo, no verso 18, ele começa dizendo: porque para mim tenho por certo que o sofrimento deste tempo, o que você está passando, ei crente fiel, ei irmã fiel, o que você está passando aqui será ofuscado pela glória que vai ser revelada para você naquele dia.
É o mesmo apóstolo que vai falar o que os olhos não viram, o ouvido não ouviu, não subiu na mente humana, é o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Está preocupado em deixar esse mundo? Olha para cá. Se você pudesse falar com um parente seu que foi para o céu, pudesse perguntar assim, quer voltar? Não, você ficaria frustrado. Você ficaria frustrada. Porque é esse mesmo apóstolo que vai dizer lá na sua segunda carta, eu conheci um homem, não sei se em carne ou se em espírito, foi ao terceiro céu. E lá ele viu coisas inefáveis que ao homem não está autorizado a revelar. O que tem lá esperando você não se compara com sua conta bancária, não se compara com sua casa chique, não se compara com seus bens. Mas não é só nós que gememos e nem a natureza. Verso 26, o apóstolo vai dizer, também o Espírito, semelhantemente, nos assiste em nossas fraquezas, porque não sabemos orar como convém, mas o Espírito intercede por nós sobremaneira com gemidos. Só que esse gemido do Espírito aqui não é como o gemido da igreja, não é como o gemido da criação, porque ele é inexprimível. Não é o mesmo gemido da igreja, não é o mesmo gemido da natureza. Porque esse gemido aqui é inexprimível. Mas por que o Espírito geme? Por que o Espírito está gemendo? Ele geme quando olha para mim e para você e vê que nós não estamos de acordo com o Deus quer. Então ele geme. Ele geme quando ele olha para nós, ao invés de estarmos no quarto orando, estamos no computador, estamos no tablet, estamos no televisor, estamos na frente do celular. Ele geme para que nós encontramos novamente o caminho do quarto, o caminho da oração, o caminho do secreto. Então ele geme. Ele geme porque ele sabe que muitos de nós estão desconectados de Deus. Ele geme porque os nossos pensamentos não estão igualados com os pensamentos de Deus. Ele geme porque Deus está falando uma coisa e nós estamos falando outra totalmente diferente. Lembra do capítulo 12 de João em diante? Do capítulo 12 de João em diante, Jesus começa a falar: eis que eu vou para Jerusalém e eu vou ser entregue na mão dos pecadores, eu vou morrer, eu vou ser crucificado, mas ao terceiro dia eu vou ressuscitar. E os discípulos estavam olhando um para o outro, dizendo: qual de nós vai ser o maior no reino dele? O Espírito Santo geme, porque ele sabe quando eu me desconecto de Deus, quem vai pagar o preço sou eu. Então ele geme. O Espírito Santo geme quando ele entra em um ambiente, em uma igreja, e nós achamos, porque temos uma aparelhagem bacana, porque temos os microfones bacana, porque temos uma instrumentação bacana, banco acolchoado, ar-condicionado, então nós estamos agradando ao Espírito. Por quê? Porque a gente pensa que o Espírito Santo se empolga quando a gente canta bonito, o Espírito Santo se empolga quando a gente manuseia um instrumento bonito, o Espírito Santo se empolga como se fosse um
estudante de teologia, quando a gente elabora um sermão perfeito, como se ele fosse um estudante, isso não empolga o Espírito Santo. Porque, em primeiro lugar, ele não está aqui para cultuar. Ele está aqui para maestrar o culto. É totalmente diferente. Ele está aqui para maestrar o culto. Então, ele não se impressiona com um banco acolchoado, ele não se impressiona com ar-condicionado, ele não se impressiona com um som de primeira linha, ele não se impressiona com vozes bacanas. Sabe o que impressiona o Espírito Santo e faz ele gemer? É quando ele entra em um ambiente como esse e não vê nada de espiritual. Vê show. Pessoas querendo se aparecer mais do que as outras. Então ele começa a gemer porque ele sabe. E é interessante que as nossas obras é levada pelo Espírito em forma de 6 elementos. A minha e as suas obras é levada pelo Espírito como 6 elementos diante de Deus: palha, feno, madeira, ouro, prata, pedras preciosas. Se for feno, se for palha, se for madeira, não consegue suportar o fogo do Espírito Santo queimar. Então ele não vai ter nada para levar diante de Deus. É por isso que ele chora. A minha adoração ou tem que ser ouro, ou tem que ser prata, ou tem que ser pedra preciosa. A minha pregação tem que ser ouro, ou tem que ser prata, ou tem que ser pedras preciosas. A minha oração tem que ser ouro, ou tem que ser prata, ou tem que ser pedras preciosas. E a minha devoção ou tem que ser ouro, ou tem que ser prata, ou tem que ser pedra preciosa. Porque se for feno, se for palha, se for madeira, segundo o apóstolo Paulo, vai queimar quando ser provada e não vai ter nada para te apresentar diante de Deus. É por isso que o Espírito Santo geme de sobremaneira inexprimíveis. Porque ele não está procurando o CNPJ de uma igreja. Ele não está procurando uma organização. Ele não está procurando uma denominação. Ele está querendo que nós voltamos a ser igreja. Eu não sei nem se essa palavra comporta dentro de uma teologia. Mas ele está querendo que nós sejamos igrejas novamente. É por isso que ele geme com gemidos inexprimíveis. E só o Pai consegue entender esse gemido. Não tem ninguém na terra com capacidade de entender esse gemido. Porque só o Pai, verso 27, aquele que sonda os corações, sabe qual é a mente do Espírito, porque segundo a vontade de Deus é que ele intercede pelos santos. Será que estamos gemindo? Por causa de nós mesmos? Será que já olhamos para nós mesmos? Fizemos um introspecto e perguntamos como nós estamos? Será que estamos gemendo por causa das nossas mazelas? Que Deus nos ajude. Que Deus nos ajude a cada dia a buscar com gemidos na presença de Deus. E mesmo que nós não sabemos expressar, temos um Consolador que vai pegar o seu gemido, as suas palavras inauditas, frases desconexas, e vai levar diante dele. É o maior tradutor que existe. É o maior intérprete que existe. Não preocupa quando falar, quando faltar argumento na sua oração. Pode gemer, porque você tem um Espírito que
vai pegar esse gemido e vai levar diante de Deus. Vai traduzir diante dele o que você precisa. Mas eu nem consigo falar. Eu nem consigo expressar. Eu nem consigo articular o verbo. Não é culpa não, se for sincero. Ele vai pegar e vai levar. Porque é isso que ele está procurando no meio do gemidos sinceros diante dele. Vamos orar? Ajuda-nos. Só o Senhor para nos ajudar. Os dias são turbados de trevas. A natureza clama, a natureza geme. A tua igreja fiel também geme, porque ela sabe que daqui a pouco a trombeta soará. Mas em contrapartida também o teu espírito, com gemidos inexprimíveis, nos tenta reconectar a Deus. Quando ele entra em um ambiente como esse, não acha de acordo com a sua palavra, ele geme. Nos ajude, nos socorre com as nossas mazelas, os nossos dilemas, com as nossas queixas. Nos socorre e nos ajuda a reconectar com o Senhor a cada dia. Somos falhos, como diz o hino, me ajude a melhorar. Eu sou humano e só sei errar. Então nos ajude a melhorar. Renova-nos a cada dia. Preenche os nossos corações com a tua presença e nos ajuda novamente a reconectar com o Senhor, a falar o que o Senhor fala, a viver de acordo com o teu querer e com a tua vontade. É no nome de Cristo Jesus que nós te suplicamos, ó Espírito Santo. Ajuda-nos nas nossas fraquezas. Fraquezas essas derivadas pelo pecado. Fraquezas essas derivadas pela desobediência. Nos ajuda a vencer. Vem nos soerguer do pó. Vem nos soerguer da cinza. E nos dê novamente forças para continuar um pouco mais. Ser, ó Deus, com cada família aqui representada. Ser com cada visitante que o Senhor impulsionou para estar aqui. Renova, fortaleça, dá graça, supra as necessidades, conduza para o louvor do teu nome. É no nome de Cristo Jesus que nós choramos. É nesse nome santo que nós te suplicamos. Amém, amém e amém.